Assim, agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez. Pedimos nesse momento para que os irmãos da pátria espiritual, dirigentes desta casa na espiritualidade que aqui estão, possam intuir a nossa irmã Sueli e que nós outros possamos apreender ao máximo todos esses ensinamentos que aqui nos serão passados. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Bem, cá estamos novamente, sempre graças a Deus por essa oportunidade, né? Estamos dentro daquele assunto que a gente vem falando já há algumas semanas sobre a escolha das provas. Na semana passada, nós abordamos aqui o fator humano nessa questão da escolha das provas. O espírito faz a sua escolha, vem para o mundo, trazendo aquelas escolhas feitas ou aceitas por ele, sendo que algumas são de extrema importância, né? Assim, dependendo dessas escolhas, uma grande gama de provações e expiações aí em cada uma delas. Então, nós temos o local aonde a gente vai reencarnar, a família que vai nos receber, a nossa escolha com relação à família que vamos criar, se for, né, se fizer parte da nossa escolha, essa questão aí de formar uma família, né, porque muitos espíritos optam por outras atividades que não seja a questão de formação de um novo núcleo familiar. Quando eles optam por isso, ele está nessa escolha que ele está fazendo, ele está envolvendo uma série de outros espíritos muito diretamente ligados a ele, que estão ali como instrumentos para a sua expiação e sua aprovação, para o reajuste, né, com essas almas que ele possa ter prejudicado numa outra oportunidade e tem reajuste a fazer. Então, tem uma ligação sempre muito forte, tem muitas almas envolvidas. Até no domingo passado, fizemos uma abordagem sobre a influência dos espíritos no nosso pensamento e focalizamos mais a questão da influência sutil, da influenciação sutil, aquela da qual nós não podemos nos isentar, porque todos nós estamos sempre sob a influência dos espíritos. Somos cidadãos do universo, estamos em todo o universo, é a nossa casa. Ontem foi dia dos, entre aspas, mortos, porque mortos ninguém sabe, a gente sabe que eles não estão, né? Ninguém está, só deixaram aqui seus corpos físicos para continuarem a sua experiência como espírito imortal que somos, né? Então, esses espíritos, alguns deles, ficam aí na atmosfera fluídica da Terra, ainda que já até tenham entendido que já desencarnaram, mas não querem, optam por essa posição de ficar aqui, né, no campo fluídico das pessoas, no campo energético das pessoas, influenciando. E aí complica um pouco a nossa vida. Então, da influência espiritual sutil, a gente não pode se livrar, não tem como. Porque somos energia, nós atraímos os pensamentos das criaturas pelo nosso pensamento. Porque quando a gente pensa, a gente cria um quadro, né? A gente pinta um quadro com nossas partículas mentais, que são nossas, elas são trabalhadas por nós e os espíritos, então, veem aquilo que a gente está pensando e, se for de comum acordo, eles vão ficar ali exacerbando ou querendo até tirar, né, da nossa mente aquele pensamento,
Se eles forem inferiores, eles querem tirar todo o pensamento de otimismo, pensamento bom, e substituir pelo deles. E se eles forem superiores, também vão fazer o mesmo com os nossos pensamentos inferiores, tentar nos alertar que isso não vale a pena, que não é bom. Então, nós estamos sempre influenciados. E essa influência, que a gente não pode impedir, ela é a mais perigosa, porque ela é sutil demais. Ela entra como se fosse o nosso pensamento. E a gente tem dificuldade de fazer a diferença do que é nosso do que não é nosso. Mas os espíritos estão sempre a nos auxiliar, e também o nosso espírito protetor, que nos alerta muito para isso. Essa influência, nessa influenciação espiritual sutil, os espíritos batem muito na tecla do núcleo familiar. Porque quando eles derrubam um núcleo familiar, através da influenciação, que depois essa, eu digo que ela é perigosa, porque ela vira uma obsessão depois, aí já entra um outro processo mais complicado. Então, quando eles atacam, e eles vão muito na escolha das provas que nós fizemos, porque eles nos conhecem também, né? Os mais determinados, eles nos conhecem, então eles batem muito ali naquela tecla, na nossa fragilidade, porque quando a gente faz uma escolha de provas, elas não são fáceis para nós. Elas estão relacionadas às nossas fragilidades, ao nosso calcanhar de Aquiles. Né? Lembram da historinha de Aquiles? Né? Que foi flechado no calcanhar e por isso que ele morreu? Porque quando ele nasceu, ele foi segurado pela sua mãe, pelos pezinhos, para que ele ficasse imortal. E ele foi mergulhado num mar que o faria, as águas desse mar faria que ele ficasse imortal. Mas ele ficou seguro pelo pezinho na mão dela. E um pezinho dele não desceu, né? Então ficou ali. E ali era o ponto frágil dele, era o ponto aonde ele não seria imortal. Se ele fosse ferido ali, ele poderia morrer. E isso aconteceu, né? Uma flecha lançada, né? Em Troia, aquele filme Troia, tem algumas coisas, né? Dessa história aí, dessa epopeia aí, né? De Aquiles. Então, aí ficou assim, conotativamente na nossa cultura, que as nossas fragilidades têm o nome são os nossos, né, os nossos pontos fracos. É o nosso calcanhar de Aquiles. Aquele que não é imortal, aquele que pode nos fazer morrer. E, na verdade, isso aí, traduzindo, saindo da alegoria, saindo dessa metáfora, é muito verdadeiro isso. Porque eles atacam os nossos pontos frágeis. E onde estão os nossos pontos frágeis? Estão exatamente nas nossas provações e expiações, aquelas que nós escolhemos. E que nós vamos, muitas vezes, ficar insatisfeitos com elas aqui nesse mundo. Tanto que a gente fica assim, mas eu não posso ter escolhido esse negócio para mim, não. Eu devia estar maluca quando escolhi isso. É porque a nossa visão de espírito é diferente, a gente vem vendo isso, né? Então, os espíritos vão, os inferiores, eles vão muito ali em cima dessas escolhas importantes que nós fizemos, para que eles possam se infiltrar nas nossas fraquezas ali e derrubar a nossa resistência nesses pontos. Então, quando eles quebram uma família, é muito complicado para o espírito conseguir fazer a sua redenção naquela área. Não quer dizer que ele não possa, ele pode, ele consegue. Mas é muito difícil, porque quebrou um ponto importante. Houve uma separação que antes as almas unidas, elas conseguiam vencer melhor as situações. E quando separa, enfraquece as partes, se enfraquecem. Então, os espíritos batem muito nessa tecla. E aí,
entra a questão do livre-arbítrio, da escolha que nós fizemos para que a gente pudesse reencarnar e dar continuidade à nossa vida. E aqui na Terra, depois que a gente está aqui, entra o fator humano que nós falamos semana passada. Com a história daquele menino Antônio, né, que foi morto aos 13 anos pela polícia, porque ele estava assaltando uma casa. Então, a gente não vai retornar, senão a gente vai ficar na reunião passada. Então, quem não assistiu à reunião passada, quem não estava aqui, pode ver, porque essa é uma continuidade daquela, né? Todas elas estão sendo, assim, sistematizadas, né? Porque a gente está fazendo um trabalho para que a gente possa entender realmente a doutrina. Então, o fator humano fez com que Antônio não pudesse, então, ficar as 6 décadas que ele veio para ficar aqui na Terra, porque, como nós temos o livre-arbítrio, o fator humano está ligado a ele, nós não somos obrigados a fazer nada. A gente não é obrigado a ajudar ninguém. A gente não é obrigado a nada, absolutamente nada. A doutrina espírita não nos condena e nem nos obriga a fazer nada. Apenas mostra as nossas responsabilidades diante dos fatos e nos diz que nada fica sem resposta. Toda escolha que a gente faz, todas as vezes que a gente lança a mão do fator humano para fazer aí as mudanças naquela escolha que nós fizemos ou aceitamos ao reencarnar, tem um preço, e às vezes esse preço é muito alto a se pagar. Então a gente precisa ter muita atenção todas as vezes que a gente usa o nosso, nessa questão, o nosso fator humano, a possibilidade que nós temos de alterar as nossas provas e as nossas expiações. Porque nós nunca vamos ficar isentos daquilo que a gente veio fazer. A gente pode até não cumprir agora, mas em algum momento a gente vai ter que cumprir aquilo que a gente está devendo, né? Pagar aquilo que a gente está devendo. Então, nessa questão, já que nós temos esse fator humano e ele ocorre também para nós, tanto ocorre que existem os suicídios. É o fator humano ali. Não é uma escolha de provas, ninguém faz escolha para vir para esse mundo, para terminar a sua vida tirando ela pelas suas mãos, não. A gente traz, às vezes, uma escolha, um gênero de morte trágico. E dentro desse gênero de morte, tem vários tipos de morte para acontecer com a gente escolhe o gênero e não a morte em si. A morte vai ser o momento que vai ser aproveitado para aquilo ali. Mas o gênero a gente escolhe. Ou por doença, né? Quanta gente está partindo aí pelo Covid? Ninguém escolheu vir para o mundo e morrer de Covid. Mas morrer de uma doença. É um gênero de provas. É um gênero de morte. Né? Então, aí veio essa pandemia. Ela serviu, então, de instrumento para que muitos espíritos que estavam no seu momento de partir e escolheram esse gênero de morte por doença, partissem, então, pela doença, pela Covid. Também, por AVC, tivemos aí o Louro José, né, que em plena pandemia partiu de um AVC. Não foi de Covid, mas ele escolheu esse tempo para ele aqui, né? Então, o nosso fator humano, ele está muito presente no desenrolar das nossas provas e expiações no mundo. Ele está presente com o que a gente faz da nossa vida, como a gente encara as provas que a gente está tendo. Ele está sempre presente ali. E quando a gente faz alterações, seja para nós ou para os outros, em relação aos outros, né? Como no caso o Antônio, quando é em relação aos outros, é porque também estava na escolha e na aceitação das provas dele, ficar à mercê da boa vontade daqueles que teriam que assisti-lo aqui nesse mundo, por causa do seu comprometimento. Ah, mas Deus não é injusto assim? Não. Isso acontece pelo comprometimento que ele tem muito grande com os outros espíritos,
Quando um espírito é muito comprometido, olha, a gente está vendo aí algumas personalidades no mundo, algumas almas encarnadas se comprometendo. Não é só com o núcleo familiar, não é só com ele, é com um país, com uma nação e com o mundo. A gente está vendo espíritos se comprometendo com o mundo. Olha, não é fácil isso. Para resgatar isso aí, a gente não tem nem ideia, a gente não pode fazer nem ideia de como um espírito desse pode reencarnar para resgatar tudo que ele está acumulando de dívida, quando ele se compromete com ele mesmo. Ele já cria um problemão, quando se compromete com a família, o problema dobra. Imagina com o mundo. Como a gente sabe que tem espíritos aqui se comprometendo com o mundo, né? Tomando atitudes que comprometem a saúde, a alegria, a felicidade, o bem-estar de uma população inteira. Ah, mas então essa população é inocente. Não, não é inocente. Não é inocente, mas por ela não ser inocente, por ela também ter feito escolhas para passar essa ou aquela desgraça qualquer, o escândalo há de vir. Mas ai de quem por meio do qual ele venha. Então que a gente não sirva de instrumento para que essas almas possam fazer seus resgates. Porque Deus não precisa dos nossos erros para que as almas possam fazer seu resgate, não, de forma nenhuma. Deus não precisa da gente errar para isso. Senão seria um círculo vicioso. Fulano, para ele resgatar, eu tenho que cometer um crime, ou eu tenho que cometer um erro, e depois eu vou ter que pagar por esse erro. Como é que fica isso? Não, não é assim. Deus não precisa. Agora, já que somos indolentes, né? Somos perseverantes, então, no mal, o que ocorre? Somos instrumentos para isso. Aí, o nosso comprometimento fica muito sério. Porque a gente, além de não fazer o nosso resgate, ainda acumulou uma dívida enorme para as próximas encarnações. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do fator humano, não só com relação a nós, mas também com relação aos outros. O menino Antônio voltou com 13 anos, né, para a dimensão espiritual e era para ficar 60. Mas por causa do fator humano, ele não ficou aqui. E esse fator humano não vai ser cobrado como culpabilidade dele ter partido, porque ele estar exposto ao fator humano já foi uma inferioridade dele, um comprometimento dele. Foi algo que ele conseguiu com os erros dele. Então, as pessoas não serão cobradas exatamente porque ele voltou para a dimensão espiritual antes do tempo. Ninguém vai ser cobrado pela morte que ele teve, que a polícia teve que matar porque ele estava lá assaltando. Não é essa cobrança. A gente não tem essa culpa, mas a gente tem parcela de responsabilidade nessa atuação dele nos grupos de malfeitores e de ladrões e assaltantes. Porque com o nosso fator humano, a gente também não ajudou. Né? No caso ali foi a família que o receberia, as outras que poderiam receber. Então, há um conjunto todo. Então, a gente não vai ser responsabilizado fomos culpados, né? Aquela família que não recebeu ele foi culpada pela morte dele. Não, não foi. A família que não quis ficar com ele eram espíritos que já conheciam ele. Houve choques fluídicos ali, por causa do comprometimento que ele tinha também com aquela família. Então, ela tem um lado dela de justificativa por que ela também não aceitou. Então, ela não é culpada, ela tem uma parcelinha de responsabilidade nisso. Por quê? Porque todos nós temos parcela de responsabilidade. Ninguém está livre disso. Todos nós temos parcela de responsabilidade com todos os males do mundo, principalmente aquele que se origina do mal que aconteceu pelo bem que a gente deixou de fazer. Né?
mesmo que a gente não tenha nada a ver com aquilo ali. Ora, tudo está interligado, né? Há aí uma afirmativa que se uma borboleta bate asa lá do outro lado do mundo, repercute aqui. De alguma forma, está tudo interligado pelo fluido cósmico universal. Então, a gente não pode se isentar da responsabilidade que temos nesta vida com a caridade. Porque foi para isso que a gente reencarnou. Porque está no Livro dos Espíritos, a gente pode procurar ali para a gente ver. O único objetivo da vida é fazer o bem. Então, independentemente se ele está em resgate, se ele está escolhendo as suas provas, independentemente disso, isso não nos cabe avaliar. Se o fulano está sentindo frio, se ele está jogado na rua, se é uma criança abandonada, isso não nos diz respeito. Por que ele está naquela situação? Diz respeito para ele. Agora, para nós, se a gente puder fazer alguma coisa e não fizer, aquilo conta ponto para a gente permanecer na inferioridade, no lugar de contar ponto para a gente evoluir. Então, é nesse sentido que a gente apresenta. Mas eu não posso ajudar aquela pessoa que está matando lá do outro lado do mundo. Não, mas você pode dar uma contribuição dentro das suas possibilidades, do seu conhecimento, da sua ação, da sua aquisição, da sua situação financeira. Você pode dar alguma coisa, você pode fazer algo para que aquelas crianças que estão aqui não façam o mesmo daquela que está lá, que você não pode ajudar, mas pode ajudar as daqui. De alguma forma, cada um tem que descobrir as suas possibilidades. A viúva, a única possibilidade que ela tinha para ajudar, né, no óbolo da viúva lá no Evangelho, era dar o que ela tinha ali. Era tudo que ela tinha. Não era quase nada. Era uma moedinha, mas ela só tinha aquela. E quando ela botou na balança, aquilo virou um peso enorme, porque ela deu tudo que ela tinha. Né? Então, a gente tem que ficar pensando isso. Às vezes, é só um sorriso. É só um abraço, que a pessoa, naquele momento, está precisando. Um sorriso, um abraço, pode tirar a ideia de alguém de se matar. Por quê? Porque ela pode pensar, alguém está se importando comigo, eu devo valer alguma coisa, né? Então, a gente sabe do desespero que as pessoas se encontram num planeta de provação e expiação, porque é muito difícil, já que somos espíritos inferiores, a gente não consegue muito, né, fazer tanto quanto a gente gostaria. Mas a caridade, ela é fundamental para que a gente saia um pouco melhor desse mundo, quando a gente daqui se for. Mas a caridade, como a entende Jesus, essa, a gente sabe que não é muito fácil, né? Vamos a ela. Olha só. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Está aqui. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha, só aqui já deu problema. Só aqui, ó. Benevolência para com todos, porque a gente tem um pronome aqui indefinido, ó. Não tem ninguém falando assim, ó, é benevolência com ele. É benevolência com sua família. Não, é benevolência com todos. Todos é um pronome indefinido, porque ele não define nenhum nem outro, é todo mundo. Né? E não é todo mundo. Que todo mundo? É todo mundo. Por exemplo, aqui é todo mundo que está aqui. Todo mundo que está na minha casa. Então, vamos botar um definidor aí. Todo o mundo. Definiu. Tá vendo? Olha o "o" definindo. Ele é um artigo definido. Por quê? Ele aponta. Então, é todo o mundo. Isso quer dizer o planeta inteiro. Todas as pessoas que estão nele. E todo o universo, porque o nosso pensamento é matéria e viaja pelo fluido universal por todo o universo. A gente não pode se esconder. Não tem como. Nosso quadro está pintado em nossa mente e ele passeia para
quem quer que esteja no universo vê. Não tem jeito, né? Somos energia. Então, essa primeira aqui já mata a gente aqui, ó. Benevolência para com todos. Não definiu ninguém. E benevolência, aí vocês podem estar pensando assim, mas benevolência e indulgência, por que está separado, se uma coisa é sinônimo da outra? Na nossa língua portuguesa, benevolência e indulgência são sinônimos. Agora, os espíritos colocaram benevolência um pouquinho acima da indulgência. Porque a indulgência é uma ajuda. A benevolência também. Só que a benevolência não é apenas a bondade, embora também seja sinônimo. Pode ser usada uma pela outra. Mas ela tem, pelos espíritos, um toque a mais. Ela tem um pezinho a mais. Porque a benevolência, ela difere da bondade, porque a bondade é não fazer o mal. Não usar o nosso fator humano para fazer mal a ninguém. Mas a gente pode usá-lo para não fazer o bem. A gente pode usar o nosso fator humano para não fazer o bem. Mas não por isso preciso fazer o mal. Né? Eu posso não fazer o bem, mas também não vou maltratar, não vou prejudicar. Mas vai ser responsável por todo o mal que tiver origem no bem que deixou de fazer. Aí cai lá na mesma teia. A benevolência, segundo os espíritos, eles dão a conotação de alguém que seja benevolente. Essa pessoa, para ser benevolente, ela não basta não fazer o mal e nem fazer o bem. Ela corre atrás para poder fazer o bem. Estão vendo o toquezinho a mais que ela tem? Em cima da indulgência? Quem é benevolente não fica na sua casa esperando ninguém bater na sua porta para pedir ajuda. Não precisa não fica atento aos noticiários ou alguém que hoje com a internet, olha, fulano está precisando de ajuda para isso, fulano pode ajudar aqui, pode ajudar ali, a gente precisa de ajuda, tá? Quem é benevolente não precisa nem de ter internet em casa para ficar sabendo quem é que precisa de ajuda. Porque essa pessoa, ela vai em busca daquele que necessita, porque a gente sabe muito bem onde eles estão, né? Mesmo que a gente não saiba, os nossos espíritos protetores, aqueles que sabem da nossa intenção, vão nos guiar até lá. Quantas vezes a gente chega para uma pessoa, conversa, nessa conversa surge um assunto e desse assunto vem a solução do problema para aquela pessoa. Foi por acaso que a gente encontrou com ela? Não, não foi não. Foi porque a gente tem essa vontade de ajudar. Então nós somos guiados, nós somos colocados no ponto onde essas pessoas se encontram precisando de ajuda. Então benevolência é isso, é ir em busca de ajudar, não ficar esperando que alguém bata lá. Indulgência para com as imperfeições alheias é ajudar aquela pessoa que ainda não conseguiu alcançar um nível de compreensão para errar menos. Ela tá fazendo até direitinho para ela está fazendo tudo certo. Mas para quem está um ponto acima, está vendo que não está. Mas ela não entende isso ainda. Ela ainda não alcançou esse nível. Ela precisa de ser amparada, ajudada, beneficiada, orientada, educada, para que ela possa reconhecer que ela está errando. Então, ela não tem que ter um dedo apontado para ela. Ela precisa de ter uma mão aberta ajudando. Falando, conversando, fulano, presta atenção. Quantas vezes acontece isso? Aí a outra pessoa, a gente vai vendo a expressão no rosto da outra pessoa quando a gente está falando, a pessoa regala no olho e fala assim, gente, mas eu estou errando nisso então. Tá errando. Aí cai a ficha
Quer dizer, se ela tivesse um dedo apontado para ela, ela ia continuar errando e daí ia arrumar uma dívida com aquela pessoa que ela ia ficar com raiva. Mas não, a outra foi indulgente com ela. Ajudou, auxiliou ela a compreender. Então, indulgência para com as imperfeições alheias. E esse alheias também, ele é geral. Porque não está dizendo com aquele fulano, com aquele Beltrano, não. Com as alheias, com os outros, com as das pessoas todas. Do mundo. Né? Do mundo. Então, a gente tem que entender que a caridade, como entende Jesus, não é aquela que a gente faz, não. Ela está muito acima disso. E aqui mata, né? Aqui acaba de enterrar, digamos assim. Aqui dá o veneno. Aqui dá o veneno. Aqui dá o sintoma dele. Aqui acaba de matar. No nosso entender. Porque isso aqui oferece um antídoto. Aqui os benefícios do antídoto e aqui a libertação total na visão espírita, né? Na visão dos espíritos. Então é o que a gente precisa. Ah, mas eu fico tão desanimado. Tá vendo? É por isso que eu não queria nem ter contato com isso. Ah, ia ser pior, porque eu ia perguntar para você, por que você não teve contato com isso? Porque você não quis assumir responsabilidade. Então, tá pronto, ó, não dá mais para a gente correr de nada. Porque nós estamos num nível evolutivo que a gente já sabe quando a gente erra. Tanto sabe que a gente não quer aprender aquilo que pode nos dar uma pontinha de remorso quando a gente faz o que a gente quer fazer. Então é melhor não saber das consequências, né? Pois é, mas não adianta, porque a gente vai ser cobrado. Ah, quem muito é dado, muito será cobrado. Sim. A quem muito é dado. Como que a gente está recebendo coisas dos espíritos, né? Ah, mas e se eu não estivesse aqui? Se você não estivesse aqui, você ia ser orientado de outra forma. Você ia estar numa outra filosofia religiosa, numa igreja, que também não vai te ensinar nada de ruim, vai te ensinar a caridade também. E se você não estivesse em lugar nenhum, você ia estar vivendo num mundo onde existem necessitados e você ia ver a necessidade, ia reconhecer que tem que ajudar. Então não tem como correr, a gente não tem como correr dessas coisas. A gente tem como fechar os olhos e embrulhar a consciência. Mas um dia a gente tem que abrir os olhos e desfolhar a consciência. E se a gente não fizer isso aqui, vai fazer do outro lado, e do outro lado, do lado dos espíritos, é muito pior, tá? Porque a gente não tem esse corpo para amansar as pancadas. É direto. Então, a gente não pode deixar nada para depois. Assim, a benevolência é amor. A indulgência é justiça. A gente precisa ser justo com as pessoas. Se eu sei alguma coisa e o outro não sabe ainda, eu não posso ser injusta com ele, querendo que ele tenha a mesma atitude que eu tenho. Porque eu sei mais um pouquinho. Então, eu não posso cometer essa injustiça de achar que ele tem que ser punido porque isso. Porque ele não aprendeu ainda. Ele vai aprender. Então, a justiça me manda que eu faça um trabalho de ajuda a ele, de indulgência com ele, né? E aí, o perdão é a caridade. Aliás, perdoar, né, sem ser esse domingo, o próximo, a Valéria vai fazer uma palestra aqui com esse tema, o perdão. Ela vai abordar esse assunto. Isso parece que é chover no molhado nas casas espíritas, mas não é não, porque é muita coisa para a gente entender nisso aí. Tudo bem, é pouquinho, mas não é aquela questão, perdoar os nossos inimigos. Tudo bem, eu perdoo os meus inimigos. Mas como perdoa? Você perdoa como? Qual é o critério que você usa para isso? Para que seja realmente um perdão. Quando a gente não perdoa, o mais prejudicado nessa história toda não é o outro, não. Sou eu mesmo. Eu que não estou perdoando.
Porque às vezes aquele fato, aquilo que aconteceu, que eu estou me impedindo, né, de perdoar, às vezes a pessoa que fez, ela nem está aí para isso, ela nem lembra, ela nem sabe, ela nem acha que você tem que perdoar ela de alguma coisa, porque é a questão do entendimento dela, é o conhecimento dela ali. Ela fez o que ela fez, ela achou certo. Então ela não está esperando seu perdão, não. Tanto que se você for lá, ela vai falar assim, você tem que me perdoar de quê? O que eu te fiz? Ela não acha que errou. Então é aquela questão da indulgência que você tem que ter, porque ela nem sabe que errou, e você ficou remoendo ali, botando ácido naquela ferida todo o tempo, e ela não está nem aí para isso. Então o perdão, ele beneficia a própria pessoa que se sentiu ofendida, que se sentiu abusada. Ele beneficia nós. Porque o outro nem sabe de nada. E se sabe, não está nem aí se você está com raiva ou não está com raiva. Ele não, então é aquela questão, a gente fica na direção das pedradas. Porque a gente quer, é só desviar. E para isso tem que perdoar. Senão a gente se fere o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então a gente vê que quando os espíritos colocam benevolência acima da indulgência, eles a associam ao amor. Quer coisa maior do que isso aqui? Não tem. Então o amor faz com que nós possamos ser indulgentes com as pessoas que ainda não alcançaram um nível de conhecimento a mais, e nos ensina a perdoar essa pessoa. Então parte daqui, ó. Aí lá vem aquela frase de novo, que eu fiquei toda feliz quando eu compreendi, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Então aquele que ama, ele não vê o pecador. Ele não vê um pecador naquela pessoa. Ele vê o pecado. O pecado, o que é pecado? É aquela pessoa que não está de acordo com a lei de Deus, né? Ela ainda é uma pessoa que não sabe ser impecável com suas palavras, com seus atos. Ela não sabe ser impecável. Ela ainda peca, ela ainda faz coisa errada. Mas ela não é aquilo. Ela não é aquele erro, ela é ela. É um filho de Deus, é uma criação divina, é irmão, vai melhorar, porque todos nós fomos criados para a plenitude do bem e da felicidade e da liberdade. Então ela vai chegar lá. Quer dizer, nenhum de nós aqui gostaria de ser definido por uma atitude infeliz que tenha tomado. Principalmente se já entendeu isso, e se até se envergonha de ter praticado essa atitude, né? Principalmente. Nenhum de nós ia gostar de ser definido por aquilo. Olha, fulano é ruim, porque olha o que fulano fez. Fulano não é ruim porque ele tomou uma atitude errada. Ele fez uma coisa ruim. Isso me faz até lembrar da minha neta, que a minha neta fez, conversando com ela, ela é muito esperta, as crianças de hoje estão assim, né? Ela fez uma coisa que não era bonito. Aí, foi uma bobagem, né? A avó dela, que mora em Brasília, chegou, aí fez uma viagem, depois a ida do aeroporto lá para Barra foi mais longa do que a própria viagem que ela fez de avião. Ela chegou cansada, ela chegou em casa, riu a bolsinha dela, foi ao toalete, e a menininha, a minha neta, começou a ficar socando a porta e chamando ela. Eu falei assim, Letícia, não faz isso, deixa a vovó Neca lá, ela tá descansando, vai tomar um banhozinho, ela tá relaxando um pouquinho, ela viajou, ela tá cansada e ela tá socando a porta. Eu falei, Letícia, que coisa feia. Que coisa feia que você está fazendo.
Aí ela virou para mim e falou assim, aí eu falei, isso é feio, tá? Aí ela falou assim, você tá me chamando de feia. Aí começou a chorar. Eu falei, não tô não. Porque você é minha linda, não tô te chamando de feia. Você falou que eu sou feia. Eu falei, eu não falei isso. Olha só o que você tá fazendo com a vovó também. Ficar botando palavra na minha boca. Mas você falou, vovó. Eu falei, não falei. Eu falei que o que você tá fazendo é feio. Então, você me chamou de feia. Eu falei, não. Eu chamei de feio o que você fez. Você não é feia, mas o que você fez é feio. Ela demorou um pouquinho, depois ela entendeu. Né? Então, quando a gente ama alguém, o que essa pessoa faz não diminui o nosso amor. Porque o nosso amor, ele vai cobrir, quando ele é verdadeiro, a multidão de pecados que aquela pessoa faz. Isso não quer dizer que ela não seja uma pessoa que precisa se redimir. E não quer dizer que porque nós a amamos e não vemos e não definimos aquela pessoa pelos seus pecados, que a gente não está vendo que ela está fazendo errado. Ela está fazendo errado. Mas não é por isso que a gente deixa de amar. Então, quando o amor cobre a multidão de pecados, é isso. Você não diminui o seu amor. Você não deixa de amar alguém porque a pessoa está pecando. Porque ela está fazendo algo errado. Você vai ser o quê? Indulgente com ela. Vai auxiliá-la a entender que ela está errada. E vai perdoar. Porque essa é a forma de caridade como entende Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso não vai poder enfraquecer ninguém, que a pessoa fala assim, mas isso aí tem que ter sangue de barata, isso fragiliza a pessoa. Não, isso fortalece a pessoa. E estimula aquele que está errando a parar, ou pelo menos diminuir os seus erros. Porque ele vai falar, poxa vida, apesar de tudo que eu faço, fulano me ama. Preciso melhorar para fazer valer esse amor. É a nossa situação com Deus. Imaginemos se Deus, Jesus, eu gosto mais de colocar a figura de Jesus, que eu acho mais próxima da gente. Porque a gente pode, mesmo que não seja a imagem real dele, que ninguém sabe exatamente como que é, mas a gente tem uma coisa para mentalizar, né? Tem uma pessoa para mentalizar. O que não acontece com Deus. A gente não tem como mentalizar Deus. A gente nunca viu. Jesus, a gente vê foto, eu não sei se era assim. Não importa. Mas a gente dirige a mente ali, a gente dirige a energia para ali. Imaginemos Jesus, que se fez carne aqui nesse mundo, porque ele não reencarnou, ele encarnou, ele se fez carne, é o verbo que virou carne aqui na terra, para nos mostrar o que é amor. Porque essa frase, o amor cobre a multidão de pecados, foi falada por Simão Pedro na hora da crucificação de Jesus, quando ele pediu misericórdia a Deus por todos aqueles que estavam ali fazendo aquilo com ele. Ele falava, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele mostrou indulgência, ele mostrou um amor incondicional por todos nós. Ele foi indulgente e ele perdoou. Por isso que é a caridade como entende Jesus, porque foi essa caridade que ele praticou no alto daquela cruz. Por isso que Pedro falou isso, né? Que o amor cobre. Porque ele nos ama. Imagina, a gente fica imaginando, se não fosse dessa maneira, como estaria o sentimento sobre nós, né? Nós não seríamos ninguém aqui nesse planeta, ia ser amado por Jesus. Porque quem é perfeito aqui? Quem é impecável? Quem é impecável nessa terra? Não tem. Não tem. Eu faço aqui essas exposições, eu sou um instrumento para chegar, né, até quem ouve os conceitos da doutrina. Agora,
Quem dera que eu praticasse isso. Quem dera que eu fosse impecável ao ponto de seguir isso aqui. Eu gostaria, mas eu ainda não posso, ainda não tenho ainda evolução para isso. Eu ainda me irrito, eu me aborreço, eu sou cheia das imperfeições, cheia daquelas inferioridades que nos prendem aqui no mundo de provação e expiação. Mas o que nos autoriza a fazer realmente um trabalho assim é a vontade de aprender e de acertar. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita, não é pela perfeição que ele apresenta, porque ele não apresenta. É pelo esforço que ele faz para domar as tendências inferiores. E o esforço que a gente faz vindo aqui, estudando a doutrina, é querendo aprender, é querendo a simpatia dos espíritos que veem o nosso esforço e vão nos ajudar, porque nós vamos chegar lá. Jesus não chegou. Jesus não foi criado perfeito. Quando ele foi criado por Deus, ele foi criado simples e ignorante, igual a todos nós. E, no entanto, ele não é quem ele é hoje, né? E cada vez ele vai mais evoluir, porque ele é imortal, como nós somos, e a perfeição absoluta, só Deus, nenhuma da sua criação vai chegar a uma perfeição absoluta. Então, isso é preciso entender. A gente não vai sair daqui amando, ser indulgente e perdoando todo mundo, que nós não temos essa capacidade ainda. Mas isso nunca deve nos desanimar. A gente não tem isso ainda. Nós estamos aqui para obter isso. Comentário de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Somos irmãos, todos nós. Somos filhos de Deus. Então, quando, às vezes tem pessoas que falam assim, amor é o mesmo que caridade. Não é, não. Eu posso ser caridosa e não sentir amor por quem eu estou fazendo caridade. Eu posso ver na caridade algo que me interessa. Algo que venha ao meu encontro, ao encontro das minhas aspirações. Aí eu sou caridosa. Mesmo a outra moral, que eu nem... Quem age dessa maneira nem tem tanta, mas pode oferecer. Então, amor e caridade não são sinônimos, não. Amor está no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei de Amor, é muito bonita essa página. O amor é o sentimento por excelência. É o instinto elevado à altura do progresso feito. Porque quando a gente foi criado por Deus simples e ignorante, a gente não sentia amor por ninguém. Ainda. A gente não sabia o que era isso. Éramos guiados por instintos, lá nos primórdios. Então, assim como o animal, ele instintivamente ele sabe o que é nocivo para ele. Ele sabe quando a gente fala assim, ele ficou em volta de você aí, tá felizinho, porque ele viu que você é uma pessoa boa, que não vai fazer mal a ele. Porque eles são guiados por instintos, eles sentem a nossa energia. Então, é muito comum, vocês todos sabem disso, a pessoa que tem medo de cachorro, quando ela chega num lugar, se tiver cachorro, vai para perto dela. Ela fala, gente, mas eu atraio. Atrai porque você tem medo. Embora ele saiba que você tem medo, mas você não vai fazer mal a ele, porque quem tem medo de cachorro pode até fazer mal se vir muito ameaçado, né? Mas do contrário, não faz para não despertar também o cachorro. Porque se você tem medo de cachorro, você parte para cima dele, ele vai partir para cima de você também. Né? Então a pessoa até nem faz.
O cão conhece a nossa energia, porque ele não tem aquela inteligência que nós temos para fazer raciocínios sem limite. Então, ele é guiado por instinto. Nós, nos primórdios, também somos assim. A gente ainda não tem conhecimento desse sentimento por excelência, mas tem instintos. Né? A gente tem percepção, como até a planta também tem percepção. Ela percebe, né? Quando ela precisa de luz, ela vai ao encontro dela e tal. Então, quando nós vamos nos desenvolvendo e a gente vai começando a conhecer alguma coisa, a gente começa a se interessar, começa a desenvolver as emoções, os sentimentos. Isso é gradativo, é muito gradativo. Então, a caridade a gente pode fazer auxiliando alguém, mas não sentir amor por essa pessoa. Já como a entende Jesus, aí já é diferente. Essa caridade é feita através da benevolência, que é o amor. A gente ama o semelhante e quer fazer o melhor para ele, quer fazer o bem para ele por amá-lo. E não porque a gente vai ter um bônusinho quando desencarnar. Que isso aí é troca, né? A gente sabe muito bem fazer barganha, né? E como sabe? Gente, o que é a promessa? Não é uma barganha? Não é uma barganha. Se você me ajudar, eu subo a escadaria da Penha. Mas se você não me ajudar, eu não vou subir. Né? É uma barganha. Eu não estou aqui criticando quem faça, não, tá? Por favor, mas que é uma barganha, né? É uma troca. Eu te ofereço isso em troca de algo que você vai me dar. Né? Ah, isso é errado? Não sei, não estou nessa questão, nem entrando nesse mérito. Agora, que demonstra uma inferioridadezinha moral, sim. Né? Porque a gente está trocando alguma coisa e no amor não há moeda de troca. Né? No amor não há moeda de troca. A gente precisa entender isso. A partir de semana que vem, nós vamos desenvolver essa questão da caridade como entende Jesus, porque a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. A gente vai partir desse aqui, tá? Ó. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Olha lá. Tá? Isso aí realmente é o antídoto para a felicidade, tá? Se a gente ainda não consegue alcançar, mas a gente está no caminho certo. Nós estamos no rumo certo. E olha que esse caminho é um atalho, hein? Todos os caminhos vão levar a Deus, vão levar à perfeição, de todas as religiões. Mas eu vou puxar a sardinha aqui para o Espiritismo. O Espiritismo é um atalho. Porque ele faz tratamento de choque. Espiritismo não engana ninguém, não condena, não obriga, mas mostra a responsabilidade. E essa daí, se a pessoa refletir, ela não vai querer errar, não. E muito menos deixar para a próxima. Porque lixo debaixo do tapete piora a situação, né? Muita paz para todos, nós vamos partir desse aí, entender muito bem a caridade e atrás, claro, disso aí, nós vamos encontrar a missão, não é dos espíritas, não, é dos espíritos encarnados. Qual é a nossa tarefa na Terra, então? Eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ser indulgente, eu tenho que amar. Mas qual é a minha tarefa aqui na Terra? Porque eu não estou na dimensão espiritual, estamos na Terra por enquanto. Né? Isso também vai vir para a semana que vem, para a gente abordar aqui, segundo a doutrina espírita. Muita paz para todos.